Estamos no meio da península do Sinai. Foi através desse deserto que os hebreus viajaram depois que deixaram o Egito. Se não fosse para a nuvem dando-lhes sombra durante o dia, a viagem através do deserto teria sido muito difícil. Na verdade, quantos dias a Bíblia fala que eles fizeram essa viagem através do deserto? A resposta se encontra aqui mesmo no livro de Êxodo. O livro de Êxodo conta-nos como Moisés encontrou com Deus na sarça ardente. Deus instruiu Moisés para voltar ao Egito, ir ao faraó e pedir que os hebreus sejam autorizados para fazer uma jornada de 3 dias para o deserto. Em Êxodo 3:18, o Senhor, o Deus dos hebreus, e agora vamos, nós te pedimos, caminho de 3 dias ao deserto para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Moisés obedeceu. Ele voltou para o Egito e fez o pedido ao faraó. Moisés e Arão disse a faraó: assim diz o Senhor Deus do exército, deixe o meu povo para que eles possam realizar uma festa para mim no deserto. E faraó disse: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz para deixar Israel sair? Eu não conheço ele, nem tampouco deixarei Israel sair. O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Êxodo 5:3. Estamos na rodovia que vai desde o canal de Suez até Nueba. Você pode ver aqui que o sinal diz Nueba 330 km. Essa é a distância que os israelitas andariam a pé de Sucote até Nueba em 3 dias. Este é o deserto do Sinai, como você pode ver, é bem vasto plano. Continua por quilômetros. É muito quente aqui no deserto do Sinai. Mas quando os hebreus passaram por aqui, eles tiveram uma nuvem que os cobriu, que manteve agradável e fresco. Eu vou usar um GPS para mostrar a velocidade média e o tempo para cruzar o deserto de Sucote até Nueba no tempo determinado. Essa velocidade é 5,6 km por hora. Estou neste momento andando 5,6 km por hora pelo deserto do Sinai. Essa é a velocidade que eles tinham dado. Depois de cruzar o deserto do Sinai, eles finalmente chegaram nessa região aqui. Aqui é o começo do vale, ou Wadi, nessas montanhas rochosas. Aqui é o começo do desfiladeiro que leva até o Mar Vermelho. Ocasionalmente, caem chuvas de enchentes que descem em uma enorme quantidade deste wadi, passando rapidamente para baixo. O que acontece é que elas deixam marcas de água nas rochas aqui. Aqui está. Você pode ver os sedimentos deixados. Esses aqui têm sido sedimentos de água que têm sido deixados pelas correntezas rápidas descendo do vale, que mostram que muitas águas aconteceram aqui em um certo tempo. Estamos agora no Wadi Wadi. Este é o vale que vai do deserto do Sinai até o Mar Vermelho. Isso nos leva a uma outra muito interessante escritura na Bíblia. Em Êxodo 14, Deus disse a Moisés para tirar e seguir a este caminho, a virar e a seguir este caminho. Faraó recebeu a notícia que os hebreus estavam aqui, e é isso que Deus disse a Moisés em Êxodo 14, versículo 3. Então o faraó dirá os filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E quando eles entraram nesse desfiladeiro, eles estavam literalmente fechados para faraó. Eles estavam embaraçados. Esse desfiladeiro todo é chamado Wadi Wadi, que leva direto ao Mar Vermelho. Vamos seguir em frente agora para onde os hebreus passaram.
Estamos cansados e com fome depois dessa longa jornada. Muitos devem ter perguntado, quanto tempo até chegarmos ao nosso destino? E de repente eles estão aqui e antes deles está o Mar Vermelho. Atrás de nós podemos ver as montanhas da Arábia e em frente dela o Golfo da Aqaba. Aqui é Nueba. Ela é grande o suficiente para 2 milhões de pessoas acamparem, que foi no tempo que os egípcios estavam perseguindo ele. Foi aqui que 2 milhões de hebreus acamparam e foi através daquela mesma passagem que o exército de Faraó estava perseguindo eles. E aqui que Deus iria fazer uma coisa maravilhosa. Daqui, de acordo com as Escrituras, Moisés e os hebreus não poderiam ir mais para lugar nenhum. Êxodo 14, 9. Ele vai falar. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Harote, diante de Baal-Zephon. O historiador Joséfo fornece outra pista sobre a localização de Pi-Harote. A sua descrição sobre a crise israelita corresponde ao terreno ao redor da praia de Nueba. Quando os egípcios alcançaram os hebreus, eles também fecharam as passagens pelo qual eles imaginaram que os hebreus podiam escapar, cercando eles entre as montanhas altíssimas e o mar, porque estava dos dois lados uma cadeia de montanhas que termina no mar, que é impossível a passagem por elas devido a ser tão rochosas, e isso bloqueou a fuga deles. Essa descrição se encaixa perfeitamente à geografia desse lugar. Os hebreus não podiam ir mais para lugar nenhum. Eles estavam presos entre o mar e as montanhas. Este é o lugar onde Deus iria abrir a água e salvar seu povo. Nós temos visto evidências bíblicas nos traz a este local aqui, no Golfo de Aqaba. Então devemos achar no mar, atrás de nós, alguns restos dos exércitos do faraó. Então vamos mergulhar agora e procurar evidências dos 250 mil egípcios e todas as carruagens do Egito que se perderam na água atrás de nós. Então vamos dar uma olhada. Se assumirmos que um número de artefatos estão espalhados no chão do mar, mais cedo ou mais tarde o coral começaria a crescer neles. Se o coral começa a crescer e tomar conta do objeto, fica difícil saber qual tipo de objeto era no começo. Apesar do coral complicar a busca aqui, foi importantíssimo em preservar a forma dos antigos artefatos. O coral é um organismo vivo que não vai começar a crescer sobre uma base de areia, mas em vez disso, deve primeiro juntar-se a um objeto sólido em que muitas vezes crescem na forma do objeto. Por exemplo, se o coral crescesse em um pedaço de madeira, a madeira iria desaparecer nas águas do mar com o tempo. Mas se você tem coral agarrado a um todo artefato, o coral poderá ter o formato do artefato de madeira. Depois o coral iria consumir o objeto de madeira, depois de um certo período de tempo, claro, mas mesmo assim manter o formato do artefato de madeira. Durante o curso de sua exploração, foi observado que o coral aqui em Nueba é diferente de outras partes do Golfo. Diferente do coral do sul e norte do Golfo de Aqaba, muitas vezes formam recifes grandes e densos, alguns cobrindo muitos acres. A formação na praia de Nueba são geralmente menores e espalhados abertamente no chão do mar. Mergulhadores familiarizados com essa área têm comparado as distribuições de corais como um ferro velho e o resultado de um desastre. Essa descrição é apropriada, e entre as estranhas formações nessas águas, muitos exibem indicativos de engenharia humana.
Quando nós mergulhamos e quando nós filmamos na localização de Nueva, olhamos para determinar estruturas e tentarmos procurar ângulos de 90 graus ou objetos circulares. Gostamos de estruturas e isso é que procuramos quando mergulhamos. Há situações que encontramos quando vemos alguma coisa parecida como um eixo, um cubo, alguma coisa que parece ser uma roda, e aí falamos para nós mesmos, isso não é um coral no Recife, isso é um coral que cresceu em cima de um artefato. E é isso que é diferente para mim quando comparo corais em outras partes do mundo. Desde as primeiras explorações em Nueva, um tipo de formato especificamente tem identificado no chão do mar. Uma estrutura como uma mesa delgada em pé sobre uma base de coral, um eixo reto e um topo circular. É uma estrutura de 90 graus, um ângulo reto entre algo que se parece ser como um eixo e uma roda. Você pode ver isso em variedades diferentes e é muito diferente de um crescimento normal de coral. É como se fosse uma estrutura feita pelo homem com o coral nela. A questão bem comum é, por que não trouxe você trouxe algum artefato do mar? Há muitas respostas para isso. A melhor coisa que você pode fazer quando acha alguma coisa é para deixar onde você achou. Documenta ela, mas deixa onde ela está. É muito simples destruir qualquer coisa. E uma outra coisa, é ilegal você remover algum artefato e você não pode tirar nenhum tipo de coral do Mar Vermelho. Mesmo com a passagem do tempo, desde o êxodo, 3.500 anos atrás, as evidências continuam hoje em dia. As partes de metais e carruagens incorporadas no coral. O uso de uma máquina que detecta metal pode facilmente detectar restos metálicos dentro do coral. Entretanto, não é fácil achar específicas partes de carruagens metálicas incorporadas com corais. A máquina de detectar metais revela que muitas das formações de Nueva contêm artefatos metálicos. Nosso cálculo é que 25% das formações aqui contêm metais suficientes que as máquinas detectam o metal neles. A máquina de sonar usa uma tecnologia chamada Hydra, que manda as ondas sonares até o chão e reflete o chão do mar e reflete de volta, e assim medindo o eco do tempo. Usando essa informação, podemos com exatidão calcular a profundidade da água em uma posição determinada. O equipamento foi feito por uma companhia na Escandinávia, que são líderes em equipamentos modernos eletrônicos aquáticos no mundo. Parte do sistema inclui uma unidade de transmissão e recepção que é soldado num cano de ferro. Ele é colocado um pouco acima da superfície da água, do lado do barco. Nós preparamos o equipamento para que podemos registrar em nosso computador portátil a posição e profundidade a cada 1 ou 2 segundos enquanto o barco navega sobre a água. Viveka, a senhora, trabalhou na Arábia Saudita por 2 anos e fez 5 visitas a Jabal Lawz, ou Monte Sinai. Aqui está ela. A seta está apontando nessa direção, está apontando para o Monte Sinai. Viveka também fez muitos mergulhos do lado da Arábia Saudita, ela está diretamente oposta a Nueva, procurando e fotografando partes da carruagem incorporadas com corais perto da costa da Arábia. A Bíblia fala que Israel viu os egípcios mortos na praia, depois que eles atravessaram. Então eu imaginei que devia haver algumas coisas do lado da Arábia. Em uma área específica havia um lugar bem raso seguindo em direção reta a Nueva. Você pode observar pela cor da água. Você pode ver os rastros da cor rasa da água seguindo pelo mar. Eu pensei que isso seria interessante para a exploração. Então fizemos alguns mergulhos por perto. Os corais formados espalhados irregularmente no lado de Aqaba, do lado da
Arábia é semelhante aos achados anteriormente do lado da península de Nueba. No meio destes, este objeto circular foi fotografado e incorporado ao que parece ser um eixo ou um cubo quebrado. Essa descoberta foi muito importante por duas razões. Este objeto foi documentado como forma de roda incorporada por corais com dimensões semelhantes aos artefatos egípcios antigos, diretamente oposto à suposta travessia do mar de Nueba. Sua descoberta também mostrou conformação independente de evidências achadas anteriormente, estabelecendo formação similar a recifes dos dois lados da costa do Mar Vermelho, de acordo com as escrituras e registros bíblicos. O Senhor viu o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas de seus carros. Êxodo 14, 24. A senhora Vivida registrou em seu GPS portátil a posição exata de onde ela achou parte da roda de carruagem do lado da costa da Arábia. E fomos capazes de usar suas coordenadas para criar uma travessia direta, saindo de Nueba para o lado oposto da costa, onde os israelitas saíram da praia. É interessante observar que o caminho é exatamente em direção leste, saindo de Nueba. Isso corresponde ao registro bíblico que diz: "E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco." Êxodo 14, 21. Tivemos as posições exatas onde as partes da carruagem foram localizadas do lado da Arábia. Então, quando saímos do lado de Nueba, onde também achamos partes de carruagens semelhantes, nós fizemos um traço direto à direção da outra parte da roda de carruagem, identificada do lado da Arábia. E quando navegamos neste curso, podemos ver um crescimento gradual no chão do mar e na tela, o que foi bem surpreso para nós, porque não havia nenhuma caída brusca do chão do mar. Era somente uma suave declinação em toda a trajetória até chegar do outro lado da costa, na Arábia. Nossos registros indicaram que o ponto mais fundo à beira da travessia é bem fundo, chegando a excesso a 500 metros. Os registros bíblicos fazem referência a isso. As águas do grande abismo, Isaías 51:10. Águas violentas, Neemias 9:11. Os abismos encolharam-se no mar, no coração do mar, Êxodo 15:8. Jerry está na indústria de filmação e vídeo por 4 décadas e é o produtor supervisor para a produção desse vídeo. Ele estava na filmação dessa tarefa de êxodo no Egito. José é um mergulhador profissional dos Estados Unidos e ele juntou-se a nós para os próximos 3 dias mergulhando com o nosso grupo. Jerry também veio com nós em um dos mergulhos para fazer uma filmagem.